nossa igreja Cristã Nova Vida. Eu estou aqui para fazer uma homenagem a você, mãe, pelo seu dia, pelo nosso dia. As mães da nossa igreja e, em especial, as mães da igreja de gente pequena. Por não podermos estarmos juntos com as crianças para fazer a homenagem, você, mãe, considere essa homenagem como se fosse seu filho fazendo a você. Então, mãe é... Para vocês dos corações. Mãe é dedicação, mãe é zelo, mãe é cuidado, mãe é proteção e mãe é amor. Então, você se sinta homenageado nesse dia. Vai ser um dia das mães diferente para todos, devido à pandemia, mas você que ainda tem a sua mãe, dá uma ligadinha para ela, né? Ou grava um áudiozinho também, manda para a mamãe, né? E você, criança, aproveita esse dia para abraçar e beijar a sua mãe. Feliz Dia das Mães a todas vocês. Muito boa noite, meus amados irmãos. É com alegria que mais uma vez nos reunimos. O Salmo de número 125 é um salmo de romagem. E ele diz algo para nós, você sabe muito bem que o salmo de romagem era cantado durante as peregrinações, por isso o nome romagem. E ele é muito conhecido nosso, pois ele diz assim, olha: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará, juntamente com os malfeitores. A paz seja sobre Israel. A paz seja sobre o povo de Deus. E sejamos tomados por essa paz. E nosso louvor nessa noite tenha essa intenção. Sermos visitados por esta paz e cantarmos desta bendita paz ao qual nós estamos cercados. O Senhor não nos desamparará, não tem nos desamparado, e vamos louvá-lo agora por causa disso. Convido você, juntamente com o pastor Cleito, a erguer as suas vozes, levante-se do seu lugar e vamos engrandecer ao nosso Pai. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos louvar, ainda que no conforto da nossa casa, talvez aí na solidão da nossa sala, do nosso quarto, mas vamos celebrar o Senhor com alegria, porque Ele é digno de honra e de glória e Ele merece o melhor louvor que nós possamos ministrar a Ele, amém? Então vamos celebrar o nome do Senhor Jesus.
poder do seu sangue, em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei porque ele vive. Amém, amém. Meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei, estou seguro em tuas mãos, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em suas mãos. Nada nos separará nos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, vontade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. Disseste, nunca me deixaria. Disseste, nunca me abaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em as mãos.
sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, esconde o dia, vem o sol. As tempestades virão, sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, aquele que é santo, aquele que vive e reina para todo sempre. Então vamos dizer a Ele através desse cântico, né? Todo ser que vive, louve ao Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu
seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos, vamos celebrar o nome de Jesus com esse último cântico, dizendo a graça, infinito, maravilhoso amor do nosso bondoso e gracioso Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Ele possa atender os nossos louvores por sua graça e bondade. O Senhor
aos nossos corações através de sua gloriosa e poderosa palavra. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós tivemos esse belíssimo louvor com o pastor Cleiton. Eu tenho um pequeno aviso que no final do culto, hoje tem uma surpresa, tá? Uma surpresa da equipe multimídia preparada para que você possa assistir. Então, faça isso. Um segundo aviso é que temos assistido as famílias, temos empregado os recursos da igreja onde eles precisam, graças a Deus. Você que ainda não fez o seu depósito, transferência, pediu para alguém buscar na sua casa, nós estamos à sua inteira disposição, tanto para isso quanto também para prestar auxílio, ajuda. É somente falar com o pastor. Fale comigo, tem meu WhatsApp, ele está aí na telinha aí. Fique à vontade, eu estou à sua disposição. Essa semana atendemos pessoas, fizemos gabinetes virtuais, mas foi útil para muitas pessoas. Quer que isso se estenda, estou à sua disposição, à disposição de um familiar seu, à disposição de um amigo seu, para que possa aconselhá-lo, ouvi-lo, orar por ele, e aí fica o seu critério. E agora o terceiro avisinho, para as crianças. Crianças, quero que você desenhe sua mamãe. Isso mesmo, você vai desenhar sua mamãe, ela bem bonita, com cabelo bem bonito, e a gente vai ver como vai ser interessante o desenho que você vai fazer. Também que você poste uma fotozinha, uma selfie, e envie para o grupo da igreja. A gente fica olhando aquilo ali, fica matando a saudade juntos. Você não sabe, repito, o quanto isso tem sido precioso para quem está distante. Há pessoas que sofrem muito pela ausência. Todos nós estamos sofrendo, mas há aqueles que sofrem muito, saudade, não ver os irmãos. Então, eu queria pedir essa sua contribuição também missional, para que você tire uma selfie e envie para o grupo da igreja. E agora sim, iremos partilhar juntos a palavra de Deus. E o tema escolhido nessa noite é Mães em Tempos de Caos. Repito, Mães em Tempos de Caos. Não será uma mensagem expositiva como habitual, mas iremos pincelar personagens bíblicas, mães e mulheres que enfrentaram situações adversas e venceram. E venceram. Uma palavra tão necessária para esses dias, né? Vitória em meio ao caos que nós estamos vivenciando. Pois bem, hoje, nesse Dia das Mães, queremos prestar uma homenagem às mães, mas que se estenderá e se estende a todas as mulheres. E nas reflexões que fazemos e temos acompanhado, inclusive irmãs, mães, mulheres de nossa comunidade de fé, temos visto como tem sido desafiador para elas, para vocês, minhas irmãs, passarem por esse tempo. Sobretudo com as mães da modernidade, que estão em casa, tempo integral, algumas delas, vivendo e tendo que cuidar da casa, cuidar dos filhos, tarefas rotineiras que vocês não estavam tão habituadas. Quem sabe você está em casa porque, infelizmente, já perdeu o seu emprego e tem vivido o drama também até do medo, do seu marido perder também o emprego. Temos visto a rotina extenuante da casa aumentar. É isso que muitas irmãs da igreja, quando ligo, têm falado. Pois, como as crianças estão em casa,
a maior parte do tempo agora, aliás, em todo o tempo, então, crianças sabem como é que é, né? Elas fazem assim, elas deixam tudo organizado, né? Crianças acordam pela manhã, a cama fica toda limpinha, elas ajudam a lavar pratos, não é assim? Não, né, minhas irmãs? É claro que não. Então, as mães estão sempre limpando, fazendo comida, e limpando e fazendo comida, e roupa na máquina, e é tudo aquilo, aí um lanchinho, um cafezinho, aí volta de novo, organiza a casa, pois as crianças deixam tudo bagunçado, ou então o maridão deixa tudo bagunçado. E, sem dúvidas, isso tem exigido muito das mães. Sem falar na mudança da agenda. De uma hora para outra, você não pode mais visitar a sua mãe. Pelo menos uma frequência que você gostaria. Até porque para ir até lá exige toda uma logística, né? É álcool gel, é máscara, é touca no cabelo, ou é luva. Aí sai do carro, ou pega o Uber, aí quando sai do Uber é álcool gel e passa gel na máscara, e quando chega lá não pode abraçar, e quer ajudar, não pode ajudar, e quando ajuda passa álcool gel no cabo da vassoura. Então, é melhor ficar em casa. Algumas têm feito isso, mas têm sofrido bastante, porque a saudade é grande. Ou quem sabe você deixou de tomar aquele seu cafezinho com a sua amiga, com a sua vizinha, ou ainda bater perna no shopping, é um esporte que algumas mulheres apreciam bastante. Ou ainda, queridas, em tão pouco tempo tiveram que aprender a trabalhar de casa. Imagine, fazer videoaulas, já imaginaram? Imaginou isso. Mas agora muitas irmãs, professoras especialmente, precisam fazer videoaula, ou assisti-las. Quanta mudança em tão pouco tempo. E em meio a estas mudanças, isso talvez esteja gerando em você medo, ansiedade, e até certo ponto isso é natural. Tais sentimentos são naturais. O medo e a ansiedade pelas mudanças tão abruptas que nós estamos vivendo. Como algumas mulheres e mães da Bíblia lidaram com as mudanças. Como algumas mulheres descritas na palavra de Deus passaram e enfrentaram situações até mais adversas do que estas que vocês, minhas irmãs, estão vivenciando. Eu sinceramente espero que o relato delas esta noite possa levar você a refletir, levar você a confiar no Deus que as ajudou, pois nada, absolutamente nada, pode impedir de agir hoje em seu favor. Deus continua sendo o mesmo, e segundo o querer e a vontade dele, ele pode agir hoje ainda para o seu bem. Eu vou usar hoje só exemplos positivos de mães e mulheres que venceram no tempo do caos e que, diante de situações adversas, demonstraram coragem, resiliência, confiança, mesmo quando a situação não parecia mais ter solução. E o primeiro relato, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, verso 15 a 20. Lerei para você. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, e deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos?
Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor, dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se ia tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Essas duas primeiras mulheres, Sifrá e Poá, não sabemos se eram mães, provavelmente o eram. Sabemos que eram parteiras egípcias. O texto da NVI vai dizer que elas eram parteiras hebreias, mas há uma discussão sobre isso por algumas razões que eu vou lhes trazer, que não vai interferir muito naquilo que nós queremos expressar. Acreditamos que elas eram egípcias pelo conhecimento que elas tinham das mulheres egípcias, como as mulheres egípcias davam à luz. A outra questão é que o faraó não poderia imaginar que parteiras hebreias matariam bebês hebreus. O que temos são, então, aqui, gente, e minhas irmãs queridas, duas funcionárias públicas, isso mesmo, duas funcionárias públicas, enfrentando a ordem estabelecida por aquele que era considerado uma divindade viva. O faraó era considerado uma divindade viva. Imaginemos o dilema daquelas mulheres: proteger bebês ou agirem pondo em execução a ordem tirana. Imaginem o desgaste emocional que elas passaram, o medo de serem descobertas, o medo de irem contra a ordem estatal, e por crianças que provavelmente nem eram do seu povo. Mas é exatamente o que elas fazem. Exatamente o que elas fazem. Mas não foi por mera desobediência delas, ou por causa de uma luta feminista, ou por causa de... Não foi por nenhum propósito ideológico partidário a favor de minorias. Não. Elas fizeram o que fizeram porque, diz o texto sagrado, elas temeram a Deus. Elas venceram o medo, enfrentaram por causa do temor a Deus. Romperam com a ordem de morte por causa deste temor. Amada irmã, mãe que me ouve, nesse tempo em que estamos vivendo, faça tudo o que você tem que fazer por temor ao Senhor, por temor a Deus. Enfrente todas as mudanças que estamos vivendo. Passe até mesmo pelas trivialidades, a rotina do dia a dia. Faça isso por base neste princípio: temor a Deus. E lembre-se, o temor a Deus é o princípio para a sabedoria. O resultado para Sifrá e Poá foi a bondade de Deus sobre elas, porque elas foram boas para com os outros. Elas receberam da parte de Deus a sua benevolência. O próprio Deus as retribuiu e permitiu que elas tivessem família. Que exemplo maravilhoso. Então, o primeiro registro é dessas duas mulheres, Sifrá e Poá. Enfrentaram aquele momento, a ordem estatal, enfrentaram por temor, com temor a Deus. Um outro exemplo está descrito em Êxodo, vire só um pouquinho a página, capítulo 2, verso 5. Veremos também agora a filha do faraó, que diz assim: a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Êxodo 6 agora. Capítulo 2, verso 6. Ao abri-lo,
viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Desta vez, não é mais duas funcionárias públicas. Agora estamos diante de uma mãe adotiva, a filha do próprio faraó. É óbvio que essa moça sabia da ordem dada pelo seu pai. Até que ela se deparou, com aquela criança, com Moisés. A filha do faraó sabia dos riscos que corria, a filha do faraó sabia da tirania do seu pai, a filha do faraó sabia que as ordens do rei não poderiam ser questionadas sequer. Mas, ao se deparar diante daquela bela criança, como o texto sagrado vai dizer que Moisés era um belo bebê, ela é tocada por compaixão, é tocada por empatia. Meus amados irmãos e irmãs, todo discurso é fácil de ser reproduzido e até tolerado, até que esteja diante dos nossos olhos, ou até que sintamos em nossa própria pele o que os outros estão sentindo. Não temos um relato de que ela tenha ajudado a outras crianças, ao que consta, não, porque apenas Moisés foi levado à corte e depois de ser desmamado pela sua própria mãe, foi criado como um príncipe no Egito. Sabe o que aprendemos com essa princesa? Que temos que ter cuidado com os discursos e as narrativas, o cuidado para não olhar friamente para os números crescentes de mortos e de desempregados. Irmãos e irmãs, este é um tempo para que a compaixão seja vivida por nós, discípulos de Jesus. Por isso, tenha compaixão. Por exemplo, tenha compaixão de uma jovem mãe que está mais perdida do que cego em tiroteio, pois está dividida entre o homework e o homeschooling. Ela precisa trabalhar de casa e ela precisa agora ensinar de casa aos seus filhos. Tenha compaixão dessa mãe. Tenha compaixão das famílias que perderam seus entes queridos, bem como de famílias que perderam seus empregos, de empresas que estão sendo fechadas. Esta semana, um triste relato de uma empresária em uma cidade próxima a João Pessoa, você que me ouve, fica cidade vizinha, na verdade é na região metropolitana de João Pessoa. Essa senhora havia feito há cerca de uma semana um vídeo questionando a ordem, ou a instrução, melhor dizendo, fique em casa. E ela, com as razões dela, não as tiro, mas dizia, fique em casa, esse povo quer saber de fique em casa. Quem vai pagar minhas contas? Ela dizia isso há uma semana. Há 2 dias eu vi outro vídeo e relato dela chorando, pois o seu marido foi uma das vítimas da Covid-19. Ela até pedia desculpas, porque havia desdenhado da doença. Eu repito a vocês, meus irmãos, que todo discurso é fácil, até que ele não esteja diante dos nossos olhos, ou sintamos na nossa própria pele. Este não é um tempo para discursos e narrativas, esse é um tempo para que discípulos de Cristo tenham compaixão, tenham empatia. Essas deveriam ou devem ser as marcas de todo discípulo de Jesus. Então não se deixe levar pelas narrativas, seja de que matiz ideológica for. Eu mais uma vez os lembro que diante da morte, o Senhor Jesus chorou. Que ao ver, certa vez, uma multidão desorientada, faminta, ele foi tomado de compaixão, pois eram, em suas palavras, segundo a sua visão, como ovelhas
sem pastor. O que literalmente colocava aquelas pessoas à mercê de toda sorte de perigos. Mas não só isso. Diante da fome, ele compartilhou o pouco que chegou às suas mãos. Tenha compaixão, meu irmão, minha irmã. Tenha empatia. Empreste seu ouvido a alguém. Eu tenho emprestado o meu ouvido a muitas pessoas. É o meu ofício. Faço por dever, com prazer, e às vezes até sem prazer. Mas é o meu dever. É dever de todo cristão, sobretudo nesse momento, onde familiares seus precisam que você empreste seus ouvidos. Tenha compaixão. Mas há aquelas ou aqueles que dizem: ah, pastor, eu não tenho paciência para isso. Ô meu irmão, minha irmã, você não notou ainda que esse seu discurso é muito antigo? Já refletiu sobre isso? E faz anos que você tem esse mesmo discurso de: tenho paciência, eu não aguento isso, eu não tolero isso. Será que não chegou um momento, Deus não está colocando a sua igreja num momento de ter mais compaixão e empatia? Comece com os de casa, com os próximos. Estenda isso aos seus amigos de trabalho, estenda isso aos vizinhos. Ô meu irmão, irmã querida, sua falta de paciência, sua falta de empatia, desculpe, mas não combinam com discípulas e discípulos de Cristo. Não combinam em hipótese alguma. É dever nosso melhorarmos a cada dia. E o melhorarmos você entende, é para nos parecermos mais com o nosso Mestre. Outro relato agora está em 2 Reis, capítulo 22, 14. Fala de uma sacerdotisa. O sacerdote Ilquias, Aicã, Acabor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Harás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Verso 19. Já que o seu coração abriu e se falou, e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Isso é Hulda falando a Josias. Verso 20. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Queridos, a profetisa Hulda, ela era contemporânea de Jeremias e Sofonias, ou seja, era um ambiente caótico, era um ambiente onde a invasão viria, o povo seria levado cativo. Deus estava falando, Deus estava alertando, Deus estava levando as pessoas a se arrependerem. E é neste cenário de protagonismo masculino nós encontramos Hulda. É importante lembrar que Josias, ele faz umas reformas, ele reabre o templo. Aí o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, lê esse livro, lê para Josias. Josias não entende, então ele vai até
Ele pede que Hulda traga uma palavra do Senhor. Pois bem, é diante desse protagonismo, porque estava lá Sofonias e Jeremias, mas ele vai a Hulda. Deus usa a sua serva com uma voz profética. Sabe para quê, meus irmãos? Para consolar pela sua palavra o rei. Uma palavra de consolo Hulda trouxe. Porque quando no texto vemos que Deus, usando os lábios dela, diz assim: você será recolhido em paz e não verá desgraça. Ela está dizendo para aquele homem, pelas palavras de Deus, o consolo de Deus, que ele teria o final da sua vida toda em paz e que o final do seu reinado seria tranquilo. Era isso que Deus estava dizendo através dos seus lábios. Irmã amada, se levante para consolar corações aflitos. Este é o grande ensinamento de Hulda, esta mulher. Levante-se para consolar, mas console pela palavra de Deus, pois apenas ela é capaz de produzir esperança, apenas ela é capaz de trazer verdadeira paz aos corações aflitos que temos visto. E como nesses dias, né, minhas irmãs? Como nós temos precisado de uma palavra de consolo e de esperança. Você talvez não tenha a noção de quantas famílias, vizinhos seus, estão precisando apenas de uma palavra que lhes traga consolo e esperança. Esta semana falando com alguns e ouvindo principalmente e depois dizendo: vai passar, mas a palavra de Deus diz isso, mas Deus afirma isso sobre o seu povo. Ao final, unanimamente as pessoas diziam: ô pastor, como foi bom ouvir essa palavra. Ah, como eu precisava dessa orientação. Então, que seus lábios saiam aquilo que está cheio, o seu coração. Uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. O outro relato agora está no Novo Testamento. É na vida também duas mulheres, uma avó e uma mãe. 2 Timóteo 1:5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Este é o registro da avó e da mãe Timóteo, Lóide e Eunice. Essas personagens aparecem lá em Atos, capítulo 16, verso 1. Eunice era judia e seu marido era um grego. O que Paulo está aqui ensinando a Timóteo, ao se referir da fé de sua avó e de sua mãe, o que seria isso? Por que ele está relembrando isso? Mas antes da explicação teológica aqui, nós precisamos destacar, não poderíamos deixar de destacar, a importância de uma avó para a formação e transmissão de valores aos seus netos. Minhas queridas avós, mamães, especialmente agora a vovó, que diz assim, né? A vó é para estragar. Isso pode até soar assim bonitinho, soar como uma expressão de carinho, mas, queridas irmãs, isso não retrata a verdade de Deus. Essa afirmação bonitinha, carinhosa, afetuosa, ela é incompatível com o Evangelho. Avós e mães devem transmitir os valores e os princípios do reino de Deus. E para isso, vovós, mães, vocês precisam confrontar seus netos e filhos, impor-lhes limites
Dizer não. Dizer não. Mesmo nessa época do confinamento, quanto não você tem dito, não é verdade? Sem sombra de dúvidas, o maior legado de uma avó e uma mãe é a transmissão destes valores aos seus filhos, deixando para eles um legado e preparando uma geração que honrará o nome de Jesus. Infelizmente, vemos muitos filhos e netos que estão desviados do caminho. Uns por suas escolhas e porque não tiveram um real encontro com o Senhor Jesus. Mas há outros que os pais, mães, avós não lhes transmitiram os valores do reino de Deus. Acharam que era suficiente apenas trazê-los à igreja. Mas não foi suficiente. Nesse tempo, pergunto a você, mamãe, vovó, como anda a sua devoção pessoal? Você lê a Bíblia com os seus netos, com os seus filhos? Você ora com eles? As coisas de Deus para vocês, a família de vocês, elas são prioridade. Nesse tempo de culto online, vocês assistem juntos ou ficam cada um na sua telinha e nem mesmo na hora do culto assistem juntos o culto, deixam para ver depois. Algumas mães e avós estão com um pouco mais de tempo. Eu queria lhes aconselhar para que investissem esse tempo na transmissão da fé e dos valores do reino de Deus aos corações de seus netos e filhos. Marquem as vidas deles com essa expressão de amor e cuidado espiritual, pois será isso que lhes dará substrato para enfrentar as crises no tempo deles. Porque sim, no tempo deles, eles enfrentarão crises tal qual estas, ou até maiores do que estas. E o que os fará resistir? E o que os fará sobreviver corajosamente? Será exatamente o substrato da fé, dos valores que você transmitiu. E finalmente, uma última mãe essa noite. Uma escrava, uma mãe solteira. O relato está lá em Gênesis capítulo 21, a partir do verso 9. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, zombava do seu filho Isaque, indo dele. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar em alta voz. Deus ouviu também o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão até lá.
encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Uma mãe enfrenta com seu filho a sequidão do deserto e que chega ao seu limite em total desespero e chocada pela realidade da morte, ela, quem sabe, dá a seu filho um último gole de água, se afasta, pois não suportaria vê-lo morrer. E eu pergunto, que mãe suportaria? Ela chora em alta voz. Uma mãe solteira, uma escrava. Talvez eu esteja falando com uma mãe nesta noite que cria seus filhos ou seus filhos sozinha. Querida, talvez eu esteja falando exatamente com você. Falando com uma mãe como você, que cria seu filho ou seus filhos sozinha, que recebeu a notícia que a empresa vai fechar, que o auxílio esperado está em análise, e olha para a geladeira, para a despensa, e já a vê bem vazia, prevendo você, então, que virão dias difíceis. O que fazer, meu Deus? Quem sabe você perguntou hoje. O que fazer diante da dor e do desespero, quando o medo e a incerteza da morte vêm da forma mais dura sobre nós? Quem sabe você perguntou hoje, como será, meu Deus? Primeiro, tem um conselho para você. Viveu ou está vivendo essa experiência de Hagar. Não guarde o seu choro. Não engula o seu choro. Pois esse é um tempo de choro. Chore. Não se sinta uma fracassada. Levante-se. Levante o menino. Levante sua vida e levante o seu filho, sua filha, nesse momento. Erga-se diante do Senhor em voz de oração e choro, porque mesmo sendo um choro de desespero, o texto diz que Deus ouviu aquela criança, mas é óbvio que Deus também ouviu Hagar. Deus ouve os vulneráveis, Deus escuta aquele que está oprimido, Deus ouve aquele que está em aflição. Então chore, mesmo que os sentimentos que você está carregando sejam estes, como o de Hagar, que nem coragem de ver o filho morrer teve, e quem teria? A palavra para você hoje é: levante a cabeça, Deus vai abrir os seus olhos. E mesmo que o seu choro, seja de desespero, mesmo que a fé esteja fraca, ouça hoje a voz de Deus. Hoje Ele ordena: levante-se, e levante o seu filho e abra os seus olhos. Ele quem vai abrir, na verdade, os seus olhos. Pois mesmo no deserto viral em que você está vivendo, nem você e nem os seus filhos serão desamparados em nome de Jesus. Aplicando ou relembrando todas essas histórias de mulheres, assim como você, fortes, guerreiras, sofridas, mas ajudadas por Deus. O que aprendemos hoje? Bem, aprendemos que temor a Deus tem que existir em tudo que fazemos na vida. Sem temor a Deus, Sifrá e Poá simplesmente obedeceriam à voz tirana de matar inocentes, abre aspas, bebês. Temor a Deus. Temor a Deus no que você está fazendo, temor a Deus na quarentena, temor a Deus ao sair de casa, temor a Deus ao cozinhar, temor a Deus ao cuidar dos filhos, a dar aula, a assistir videoaula, e tudo isso que você tem feito. Temor a Deus.
tema ao Senhor, pois esse é o princípio para ser uma mulher sábia. Segunda coisa que aprendemos é com a filha do faraó. Tenha compaixão de quem sofre. Tenha empatia nesse momento. Não se deixe levar pelas narrativas diversas. Se quer defender a ideologia, defenda a ideologia do reino de Deus. Defenda essa ideologia. Viva por essa ideologia. E ela é cheia de empatia, é cheia de compaixão por aqueles que sofrem. Aprendemos com Uda que devemos levantar nossa voz para consolar. Leve, hoje ainda, ligue para alguém e leve uma palavra de consolo. Ou quem sabe compartilhe esta palavra, diga para uma amiga, escute isso hoje. Deus vai falar com você. Seja alguém que consola nesse tempo de aflição. Transmita a fé. Como Lloyd e Eunice transmitiram a fé para Timóteo, transmita para os seus netos, vovó. Transmita para os seus filhos, mamãe. Não se deixe ficar presa pelas telinhas, ou não os deixe também ficarem presos nas telinhas. Aproveite parte do dia para ler a Bíblia, ler histórias bíblicas, verem um filme bíblico, um desenho bíblico com eles. Porque não pensem que eles não estão sentindo esta mudança. O micromundo deles mudou também. Não podem ir para a escola, não podem ver a avó, não podem ir na casa do coleguinha. Domingo passado pedimos para que elas escrevessem o que elas viam de bom e de ruim no mundo. A maioria colocou a doença. É um tempo onde as crianças estão com medo. Ore com eles. Orem por eles. Não pensem que eles não estão sendo atingidos. E, finalmente, lembre que o medo, desespero, a dúvida não são impeditivos para o milagre de Deus. Agar, aquela mãe solteira, está com medo. A fé não fazia parte do seu habitué. O desespero tomou conta. Agar chega a abandonar. Quem sabe eu estou falando com a mãe em um tempo da vida, enfrentando uma situação tão complicada, era jovem, teve que entregar seu filho, sua filha, para alguém criar, para uma irmã, ou entregou numa instituição, ou entregou para uma amiga e essa amiga entregou para outra pessoa, e você hoje carrega esta culpa dentro do seu coração. Você se sente a pior das mulheres, né? Queria trazer uma palavra de consolo para você. Queria dizer para você que o desespero muitas vezes nos leva a situações como a que você tomou, a decisões como a que você tomou. Você não tinha condições. Você não tinha como alimentar. Você sabia que a morte poderia chegar. Que a escassez era tamanha que você não aguentava o choro de fome daquela criança. Você a entregou. Você carrega essa culpa, essa dor. Mas eu quero lembrar que você é uma mãe, mesmo sem saber onde ele está. Ore por ele. Levante-o diante de Deus em oração. Peça, se você não pediu, ou já diversas vezes, não foi? Mas se sente tão culpada. Eu quero lembrar que Deus ouviu a sua oração e perdoou você. Seja perdoada, sinta-se perdoada, amada e abraçada pelo Pai, que não nos abandona. Ele também não abandonou o seu filho. Filho de Abraão, que era descendente também de Abraão, Ismael, tornou-se um grande povo. Talvez você não saiba, não conheça a história que o seu filho tomou na vida.
Mas quem sabe Deus não providenciou para ele uma família maravilhosa. Quem sabe Deus também não possa promover um encontro ainda de vocês. Eu oro para que sim. Eu oro para que cada mãe tenha a oportunidade de abraçar e beijar seus filhos. Eu oro para que cada mãe, nesse tempo de dor, de perda, de aflição, de luta, cativeiro viral, nós estamos vivendo. Cada mãe possa confiar no Senhor, possa ter o coração cheio de temor, possa ter o coração cheio de compaixão, de empatia, que dos seus lábios saia uma palavra de consolo, que você em todo o tempo transmita fé para os seus, que você saiba que mesmo quando você fraquejar, Deus ainda assim não estará com a sua mão encolhida e não possa abençoar a sua preciosa vida. Senhor Jesus, eu oro então por estas amadas irmãs, mães, esposas, avós, tias que fizeram um papel de mãe. Senhor, abençoe tuas servas, guarde este lar, Senhor, guarde este coração. Ó Deus, visite esta mãe que um dia abandonou seus filhos, carrega tanta culpa. Senhor Jesus, opera um milagre como o Senhor operou na vida de Agar. Opera um milagre, pois a tua mão não está encolhida e o Senhor ouve a oração de quem está em desespero. E traz, ó Deus, e providencia, ó Deus, para aquela que tem se sentido, ó Pai, aflita. Provê, Senhor, fé. Provê neste coração esperança, Senhor. Que ela saiba, ó Deus, que ela saiba que brevemente uma manhã de sol brilhará novamente, o sol da justiça brilhará novamente e nos tirará desse cativeiro viral. Deus abençoe a sua preciosa vida. Que a mão do Senhor conduza você esta semana. E o Senhor proteja seu esposo, seus filhos, seus pais. Que nenhum mal lhe suceda. Em o nome de Jesus. Amém. Convido você agora a ver essa linda homenagem preparada pela equipe multimídia da igreja. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Compartilhe essa mensagem. Quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe, quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe, me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe, você não tem preço, mãe, você é tudo de bom. Mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe.
quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver. E porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Eu gostaria de desejar Feliz Dia das Mães a todas as mães. Gostaria de agradecer pela paciência, primeiramente, que vocês têm conosco, os jovens. Agradecer por todo o cuidado que as senhoras têm conosco até os dias de hoje. Gostaria de agradecer pelo cuidado, pelas preocupações, pelos conselhos, pelo que eu não te disse para não fazer isso. Nós já agradecemos de coração a vocês, mães. A gente não sabe o que seria da nossa vida sem vocês. Num vídeo não caberia toda a nossa gratidão. A gente só deseja que vocês sejam abençoadas, que Deus continue frutificando o caminho de vocês e dizer que a gente ama vocês. Deus abençoe. Amamos vocês. Num dia especial que Deus me deu você de presente. Eu não conseguia ver, mas já podia ouvir claramente.